para e pensa. Vamos lá, vamos hoje falar de mais um assunto que foi proposto e é um assunto muito interessante. Educação de filhos no mundo atual e como fortalecer o aspecto emocional dos filhos. E aí eu faço uma proposta de um olhar um pouco diferente. Eu proporia então a seguinte pergunta: como educar pais no mundo atual e como fortalecer o aspecto emocional dos pais? Bom, por que esse olhar? Quando nós nascemos, nós somos recebidos pelo nosso pai e pela nossa mãe. Pai e mãe são duas figuras arquetípicas, ou seja, eles representam algo muito maior do que aquelas duas pessoas. Eles têm uma representação psíquica que faz parte da estruturação de uma pessoa, da estruturação emocional. Portanto, pai e mãe estão na base da estrutura emocional de uma pessoa. A importância de saber isso é poder trabalhar no papel de pai e de mãe de uma forma a nos estruturarmos melhor para poder acolher o filho que chega, poder orientar essa pessoa que chega na família. Também vamos ter que lembrar que nesse educar dos pais, que ser pai e ser mãe é um aprendizado. As pessoas não nascem sabendo como é ser pai e ser mãe. E é um aprendizado que começa em casa, começa desde o nascimento. Portanto, educar filhos é essencialmente educar os pais. Educar os pais para que sejam pessoas mais presentes na vida dos filhos. É muito importante a presença do pai e da mãe na vida dos filhos. Fortalecer o aspecto emocional dos pais. O que nós observamos hoje é uma fragilização da estrutura familiar. Os pais estão mais fragilizados diante das demandas do mundo atual. Muita exigência de trabalho, de padrões sociais, o que provoca uma movimentação muito maior da família, uma exteriorização de pai e mãe, ou seja, vivem para atender às demandas externas e, às vezes, as demandas internas de filhos fica num segundo ou até terceiro plano. Tudo isso baseado numa estrutura de pensamento de que quanto mais entregarmos de estrutura material para os filhos, quanto mais brinquedos tiverem na infância, quanto melhores forem as escolas que eles irão estudar, quanto melhor for o nível de convivência socioeconômica dos filhos, que isso trará a felicidade deles. Quando, na verdade, o que um filho espera do pai é presença de qualidade, é sentimento, dedicação, acolhimento, orientação. Estar presente na vida do filho desde o nascimento até sempre, porque filho é um projeto para toda a vida. Se nós pudéssemos pensar num mundo ideal, uma utopia talvez, nós pensaríamos numa estruturação de pais, começando na infância, através da estruturação das famílias, através de um fortalecimento do aspecto psíquico do sistema familiar. Porque no sistema familiar existe o inconsciente familiar. E tudo isso é passado de uma geração para outra geração. Então, o que podemos fazer para um mundo melhor? Para educarmos os nossos filhos nesse mundo atual e estruturarmos eles psicologicamente. Os pais procurarem fazer um trabalho de conhecer o seu sistema familiar, conhecer o que habita no inconsciente familiar, para que os temas base daquela família, das heranças recebidas, possam ser trabalhados de uma forma mais profunda, para que eles não se repitam na próxima geração.
Pais mais estruturados é uma garantia de filhos mais estruturados e mais equilibrados. Pais mais fortalecidos é também uma garantia de filhos com uma estrutura emocional mais fortalecida. Um outro aspecto também, nessa educação de filhos e educação de pais e fortalecimento da estrutura emocional, é sabermos que pai e mãe são a referência base de uma pessoa, de uma criança. Então, tudo aquilo que pai e mãe tiver como crença e como atitude servirá de guia, de orientação para aquele filho, mesmo nos aspectos sombrios. É claro que cada pessoa, na formação da sua personalidade, também empenhará ali a contribuição dela. Cada pessoa desenvolverá a sua própria personalidade e saberá distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Esse é o mundo ideal. Mas, por causa decorrente da identificação com a imagem paterna e com a imagem materna, muitos erros são repetidos, porque os exemplos positivos não foram tão trabalhados. Educar filhos é dar o exemplo, é orientar, é colocar limites, mesmo no mundo atual. Eu sempre digo que uma das fórmulas do fracasso na educação de filhos e no fortalecimento da relação entre pais e filhos é a culpa. Quando pai e mãe educam filhos com culpa, essa educação está comprometida. Porque diante da culpa haverá uma compensação. E muitas vezes a compensação é financeira. Às vezes a compensação é através de presentes, é através de uma estrutura socioeconômica, quando na verdade o que estrutura realmente uma pessoa é a base psíquica e emocional. Dar o exemplo é fundamental. E aí eu deixo uma referência disso. Certa vez, uma mãe levou seu filho até Gandhi, o sábio, aquele que viveu a paz e que propagou a paz, pedindo para que Gandhi dissesse para o seu filho para ele parar de comer açúcar. Gandhi, então, pediu para a mãe que ela voltasse um mês depois. Quando ela voltou, então Gandhi disse para a criança para ela parar de comer açúcar. E ao final, a mãe perguntou: por que o senhor pediu para que eu voltasse um mês depois? E Gandhi então disse: porque até aquele dia eu também comia açúcar. Usando essa representação, aquilo que você deseja mudar no seu filho, você precisará mudar em você primeiramente. Porque às vezes, na condição atual, existe uma conduta de pais que poderíamos dizer que é até boa, porém naquele sistema existe uma memória e muitas vezes a memória é passada de forma inconsciente. Pai e mãe são a referência base para a estruturação de um mundo emocional. Tudo aquilo que pai e mãe fizer ficará registrado e servirá de orientação até de forma inconsciente. Lembre-se desse conto de Gandhi, porque isso pode ser a referência a cada momento que você for tomar uma atitude diante dos seus filhos. Fortaleça a sua estrutura emocional através do conhecimento da sua própria história, através da modificação, através da transformação daquilo que vem do inconsciente e pode ser integralizado na consciência, nos seus aspectos sombrios e também nos seus aspectos positivos. Essa é minha dica, essa é minha percepção com relação a esse assunto. Vamos parar e pensar. Para e pensa. Como está a sua estrutura emocional nesse papel de pai e de mãe? Você ainda come açúcar? Para e pensa. Grande abraço.